Fala, meus amigos flarquibaldos e minhas amigas flarquibaldas. Como todos nós sabemos, as eleições do Flamengo serão só no final do ano que vem, ou seja, no final de 2024. E por mais que falte mais de um ano para as eleições rubro-negras, é um assunto que já vem tomando conta não só dos bastidores do Flamengo, como já é um assunto corriqueiro para os torcedores rubro-negros também. E como já é de nosso conhecimento histórico referente às eleições do Clube de Regatas do Flamengo, muitos podem achar que eu vou usar essa frase de forma exagerada, mas as eleições do Flamengo não ficam nem um pouco atrás das eleições nacionais, das eleições do nosso país. É um assunto que, bem antes do período de votação, já começa a ganhar corpo, começa a ganhar enorme proporção e vai ganhando o cenário aí da imprensa, dos torcedores e, consequentemente, atrapalha, inclusive, o próprio Flamengo dentro de campo. Mas, nesse momento, não vamos falar aqui sobre o Flamengo dentro de campo, até porque a gente já sabe que as eleições do Flamengo geram reflexo dentro de campo. Vamos repetir, o torneio mundial no qual o Flamengo participou no início do ano não houve planejamento algum. E essa falta de planejamento talvez seja até evidente a questão política do clube. Até que ponto a questão política do clube não pode estar interferindo nas questões de campo. E ontem, meus amigos, acompanhando a live do canal Ó Meu Mengão, canal esse administrado pelos meus amigos Lula, o Lula da Raça, e o Pablo, também o Pablo da Raça. Olha, nessa live de ontem, no qual o convidado era o Peruano. Peruano tem história de arquibancada, Peruano tem história dentro do Flamengo. Cada um vai ter sua opinião referente ao Peruano, mas não estou aqui para julgar ninguém. Estou aqui para falar dessa informação que teve ontem na live do canal Ó Meu Mengão, no qual o Peruano era o convidado. E olha, meus amigos, talvez essa informação tenha surpreendido muita gente, hein? A gente sabe que o mandato do Landim vai até 2024, final de 2024, quando ocorrem as eleições do Flamengo. Enfim, acreditamos que ocorrerá as eleições do Flamengo no final de 2024. Por que eu falo acreditamos que ocorrerá as eleições no final de 2024? Porque existe a possibilidade de extensão de mais um ano de mandato do Landim, à frente da presidência do Flamengo. Ou seja, se porventura ocorrer essa extensão de mais um ano, as eleições do Flamengo só ocorrerão no final de 2025. Mas como não é nada concreto, nesse momento não é nada concreto, são só suposições, vamos falar dentro da realidade. Eu quero falar um pouquinho do que aconteceu na live do canal Ó Meu Mengão. E surpreendeu sim, muita gente, hein? Então, meus amigos e minhas amigas, vou deixar um trecho da live aqui para vocês assistirem do momento em que o Pablo fala sobre a dúvida em relação ao sucessor do Rodolfo Landim, que muitos acreditam que seja o BAP. A maioria das pessoas vem, inclusive nas redes sociais, falando que a possibilidade de sucessão será para o BAP, mas na live de ontem, o Peruano surpreendeu muita gente aí na resposta dele. Preste atenção quando o Pablo inicia o raciocínio referente à sucessão e dê uma conferida aí na resposta do Peruano. É fazer o sucessor. Eu acho que o Landim, nesse momento, não tem convicção quem é o sucessor dele. Eu tenho certeza que ele já escolheu. Ele já escolheu? Já escolheu. Rodrigo Dusch. É mesmo? Peruano! É isso? Se ele não escolher o Rodrigo Dusch, o ano que vem você fala, Peruano, você não é mentiroso, não. Você fez concurso. Entendi. Eu sinceramente... Chama o bombeiro, chama o bombeiro. Pois é, meus amigos e minhas amigas. Poucos vêm falando sobre o Rodrigo Dusch ser o sucessor do Landim. Então, esse comentário, essa praticamente afirmação do Peruano, causou certa surpresa sim. Só quero passar aqui um trecho sobre a família Dusch de Abranches. Ela é uma família muito tradicional dentro do Flamengo. Eu não vou me estender muito sobre a questão da tradição
da família Dunche de Abranches dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Porém, o pai do Rodrigo Dunche, o Antônio Augusto Dunche de Abranches, era o presidente na época em que o Flamengo foi campeão mundial, lá no Japão, quando o Flamengo mete aquele 3-0 no Liverpool e o resto é história. Mas, naquele período, o presidente do clube era o Antônio Augusto Dunche de Abranches, pai do Rodrigo Dunche. Esse aí que o peruano informa que será o sucessor do Landim. Então, são vocês, torcedores do Flamengo, que vão avaliar. Eu não estou aqui para avaliar ninguém. Se o BAP é bom, se o Rodrigo Dunche é bom, se aumentar mais um ano o período de gestão do Landim é bom. A questão não é essa. A questão é, eu queria vir aqui passar para vocês essa questão da colocação do peruano. Ontem na live do canal Ó Meu Mengão. E de fato, eu achei assim surpreendente. Eu não venho acompanhando muito os bastidores das eleições do Flamengo, até porque as eleições serão só no final do ano que vem. Esperamos, né? Acreditamos todos nós, torcedores rubro-negros, que haverá essa eleição no final de 2024. Até porque se houver uma extensão do mandato do Landim, já é um outro trâmite, é algo que vai gerar de fato muita discussão, como já vem gerando. Mas eu queria passar para vocês essa questão do Rodrigo Dunche, seu provável sucessor do Landim. Cada um que reflita, cada um pense se é bom, o que não é. Eu não tenho minha opinião no momento em relação a candidato nenhum. Está muito longe as eleições do Flamengo. Por mais que eleições do Flamengo, mesmo distante, ela ganha uma proporção imensa. Ela também reflete em campo. Às vezes, a gente vê um Flamengo dentro de campo que talvez essa falta de cobrança, essa falta de talvez conversa entre o grande escalão do Flamengo e os jogadores tenha um pouco a ver com essa questão política sim. Que a questão política do Flamengo, ela ganha corpo muito rápido. E talvez ali já comece a ser uma prioridade dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Então, meus amigos e minhas amigas, acredito que alguns se surpreenderam sim com essa afirmação, né, essa colocação do peruano, outros talvez não, que de repente conheça mais assim, os bastidores, o dia a dia da Gávea, mas é uma informação que chama atenção sim. Beleza? Então, meus amigos flarquibaldos e minhas amigas flarquibaldas, saudações rubro-negras.